1 Pedro, Deus quer falar com a gente na carta de Pedro, né? A primeira carta de Pedro hoje. Texto inicial, agora a palavra principal, 1 Pedro 5, a partir do versículo 5 ao versículo de número 9. Glória a Deus, já fizemos São João, os distritos, Lunardelli, Jardim Alegre. Próximo mês, agora em junho, tá para definir a data, mas vai ser mês que vem, vamos fazer São Pedro para a glória de Deus. E tem Lidianópolis, vamos fazer Fênix, vamos fazer Barbosa, tá aqui pertinho, né? Vamos fazer também, em nome de Jesus, e vamos levar a palavra de Deus, né? Enquanto Deus nos der força e fé e ânimo, nós vamos levar o evangelho, irmãos. É dever nosso. A palavra do Senhor diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pai, mais uma vez, oramos ao Senhor, suplicando que nesse momento, toda ação de ordem maligna ou de ordem carnal, que tente, Senhor, nos afastar de Ti, impedir com que esta palavra seja processada no nosso intelecto, que ela desça ao nosso coração. Sabemos que o inimigo, ele é sujo, e sabemos também que o nosso coração é mau. Ele tenta gerar pensamentos intrusivos, invasivos, ansiosos. Pai, e sabemos também que no reino espiritual o maligno trabalha. Ele lança dardos inflamados, que podem penetrar mentes ociosas, mentes que estão descuidadas, desprotegidas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós suplicamos que agora toda a nossa atenção e devoção estejam, Pai, diante de Ti. E que esse texto que será pregado, exposto, que ele possa, Senhor, ficar guardado no profundo do nosso coração. Nós sabemos que aqui está a doutrina do Senhor, a palavra, os princípios, Senhor, e que nós possamos colocar em forma, Pai, da prática, da ética cristã, recebendo, Pai, a palavra, os princípios, e no dia a dia, Senhor, os executando através dos nossos atos. Nos ajuda. Oramos assim, consagrando esse tempo, e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como o presbítero Mário já ilustrou, a quem foi escrita a carta de Pedro, os destinatários, a Ásia Menor, lá haviam muitas igrejas que o apóstolo Paulo, que seus companheiros haviam aberto, plantado e pastoreavam, no mínimo, irmãos, próximo de 100 igrejas em toda aquela região, tá? Já havia um povo, uma quantidade grande de pessoas, de judeus convertidos ao cristianismo e de pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, a Cristo. E ele então escreve esta carta àquela região. Qual que era a intenção do apóstolo Pedro na sua primeira carta? Instruir os crentes a uma vivência prática, diária, como se portar em meio à sociedade que viviam.
Lembrando que o contexto era um pouco diferente do de hoje. Diferente como, pastor? Havia uma perseguição, até de ordem física. Pessoas eram presas, condenadas à morte. Então a situação inspirava muito mais cuidados do que hoje nesse sentido. Hoje, as dificuldades e os inimigos são diferentes. Tão ferozes quanto os daquela época. O diabo, ele muda de estratégia dependendo do contexto e dos tempos. Ele vai se ajustando aos momentos. Naquela época, uma intensa e voraz perseguição física. Hoje, mais quieto, usando o sapatinho de algodão, porém, ceifando e devorando vidas. Através, infelizmente, da modernidade, do pecado que se avolumou, que se intensificou. Satanás tem capturado as mentes, ele tem raptado os corações. A única coisa que dá legalidade e abre porta para Satanás raptar e sequestrar a mente de um crente é o pecado. Se o crente der liberdade e ocasião ao pecado deliberado, tá? Proposital, não o pecado acidental, mas aquele deliberado, aquele que eu trago como pecado de estimação, praticado constantemente, o diabo ele rompe a cerca. E aí ele consegue colocar as suas garras afiadas, e aí ele provoca um estrago muito grande. E infelizmente, muitos crentes têm dado ocasião a Satanás. Tomara que nós não sejamos um deles, né? E se estiver acontecendo, há sempre tempo de corrigirmos a rota através das Escrituras. Meus queridos, Provérbios 13:13 vai dizer assim, ó: quem despreza a palavra de Deus terá que pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Quem despreza a palavra de Deus terá que pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Então nós temos aqui uma advertência, de Salomão, falando sobre a questão do desprezo. O que é desprezar? É tratar algo como se fosse sem valor, como se fosse algo comum. Eu me lembro até da Arca da Aliança, quando ficou 20 anos, se eu não me engano, na casa de Obed-Edom, se não me foge a memória, posso estar enganado. Ela ficou 20 anos naquela casa. Irmãos, a Arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, ficou numa casa 20 anos e foi tratada como um móvel qualquer. As pessoas passavam para lá, para cá, estava ali. A presença de Deus, como muitos tratam as Escrituras, por exemplo, na sua casa, a sua Bíblia. Tem gente que não pega a Bíblia há meses, há semanas. A coitadinha está empoeirada. Ah, pastor, mas eu leio no celular. Tudo bem, não tem problema. É válido, tá? Mas eu estou usando esse exemplo. Tem gente que, enfim, trata a palavra de Deus como nada. Ficou a arca lá. Era mais uma peça da casa, do mobiliário. Ela é transportada, vai para casa, para outra residência, e em poucos meses aquela casa, irmãos, começa a desfrutar de grandes bênçãos. Deus começa a derramar da sua graça naquele lar. Por quê? Ela foi celebrada, festejada, recebida com louvor. A presença de Deus tem que ser recebida por nós com louvor. Nós precisamos valorizar as Escrituras, irmãos. Valorizar a palavra de Deus. Não podemos desprezá-la, porque quem despreza terá que pagar por isso. Crente que despreza as Escrituras, não vive as Escrituras, passa por cima das ordenanças do Senhor, vai pagar por isso, porque está plantando uma má semente, a semente da desobediência. Tema da mensagem desta noite: não despreze a palavra de Deus. É interessante, não vamos longe. Quem despreza os pais e os conselhos dos pais, recebe o que como pagamento, irmãos? Bênção ou maldição? Quem concorda que é bênção, levanta a mão.
O Luan, tadinho, não entendeu. Eu dedurei ele. Ele levantou a mão. Quem acha que desobedecendo os pais, você recebe bênção? Levanta a mão. Aí, Luan, agora eu gostei. Quem acha que desobedecendo pai e mãe, recebe maldição? Levanta a mão. Pode levantar. Quem desonra pai e mãe, desobedece pai e mãe, recebe como pagamento maldição. É isso mesmo. Ah, mas Deus, pastor, Ele derrama maldição na nossa vida? Não é Deus, é você mesmo. Quando eu desobedeço ao Senhor, e algo que prejudica, algo contrário vem sobre mim, não é Deus. Isso é fruto da minha desobediência. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. E eu descumpro essa ordenança e piso nos meus pais, brinco com aquilo que eles pedem ou exigem de mim como filho, eu vou colher maldição. Quando eu obedeço, a Bíblia diz que os meus dias se prolongarão na face da terra. Então, esse é um exemplo clássico. Agora, se eu desobedecendo meus pais, eu tenho prejuízo, você imagina só o quão mais elevado será o prejuízo quando eu desobedeço ao Senhor. Se desobedecendo homens, pessoas, eu já vou colher algo que traz prejuízo, imagina desobedecendo a Deus. E tem muita gente desobedecendo ao Senhor. Deus está há tempos falando através da palavra. A pessoa sabe que Deus está cobrando dela uma posição, cobrando dela uma mudança, cobrando dela uma renúncia, cobrando dela uma posição. Mas ela continua transgredindo o mandamento. Ela continua desprezando a palavra. Ela continua fingindo que não é com ela. Ah, irmãos, o fim dessa pessoa não vai ser legal. Não vai ser bom. Não vai. Não despreze a palavra de Deus. E aqui nesses versículos em especial, eu quero trazer 3 alertas, tanto para mim quanto para vocês, a respeito do cuidado para não desprezarmos a palavra de Deus. O primeiro alerta que o apóstolo Pedro nos traz é um alerta sobre o orgulho e a arrogância. Versículos 5 e 6. Ele vai começar falando aqui aos jovens. Vocês jovens, adolescentes que estão aqui, olha o que ele está dizendo para vocês. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então aqui ele está tratando, aconselhando. Primeiro ele começa com os jovens, porque os jovens têm uma tendência natural a se impor às autoridades, a contestar a autoridade. Isso é do momento, é da fase da vida, é quase que natural que isso aconteça. Mas Pedro está dizendo assim: jovens, cuidado, sujeitem-se. O que é sujeitar-se? Sujeitar-se é colocar-se voluntariamente debaixo da autoridade, direção e cuidado do outro por amor a Deus. Então, trocando em miúdos, Pedro está dizendo assim: jovens, prestem atenção no que dizem os mais velhos, seus pais, autoridades eclesiásticas, os professores que ensinam vocês, que investem o dom e o talento deles na sala de aula e querem o bem de vocês. Ouçam os mais experientes. Ouçam, coloquem-se de forma voluntária, renunciem esse desejo de se opor, de se rebelar. Renuncie isso e se coloque debaixo da autoridade dos mais velhos. E aí ele vai
estendeu o leque, agora ele vai dizer para toda a igreja, para todos os irmãos e irmãs, todos os destinatários da carta, ó, sejam todos humildes, um para com o outro, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Um alerta sobre o orgulho e a arrogância. O que é orgulho? Colocar a si mesmo no centro de tudo e rejeitar a Deus. Onde nasceu o orgulho? Você sabe onde nasceu o orgulho? Qual que é o primeiro exemplo de orgulho que nós temos na palavra de Deus? No céu, exato. Um querubim ungido. Ao invés de sujeitar-se, continuar sujeito ao Deus triuno, o que ele fez? Ele colocou a si mesmo no centro de tudo. E julgou usurpar o trono de Deus. Persuasivo e convincente. Ele conseguiu trazer a terça parte do céu. Ele convenceu 1/3 dos anjos do céu a se unirem a ele. Mas aí que está o problema, né? Como ele é desobediente, você sabia que o diabo conhece os 66 livros da Bíblia? Ele conhece, decora e salteado. Só que o problema do diabo é o problema de muitos homens e mulheres. Ele conhece até, mas não obedece. Você pode ler a Bíblia 100 vezes. Você pode decorar a Bíblia toda. Mas se você não obedecer e colocá-la em prática, não vale de nada. E ele achou que fosse usurpar o trono de Deus. É claro que não conseguiu. Deus frustrou os planos dele. Orgulho é colocar-se a si mesmo no centro e rejeitar a Deus. E arrogância, o que é? Autoconfiança excessiva, desprezo pelos outros, autossuficiência. Então Pedro está fazendo um alerta à igreja da época e hoje, 2000 anos depois, a nós. Ele está nos alertando a respeito do orgulho e da arrogância. Ele está aconselhando os seus leitores sobre a importância da sujeição, da obediência e de nos colocarmos abaixo uns dos outros. No reino de Deus não tem lugar para triunfalismo. Essa igreja triunfalista que está aí no mundo não é a igreja de Jesus. Essa igreja que prega o triunfalismo, a vitória, onde um dia eu vou estar no palco e vou cantar, e quem está na plateia vai me ver. Irmãos, essa não é a igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, eu me anulo em prol do outro. Eu sou capaz de me diminuir em prol do outro. E principalmente, eu sou capaz de desaparecer para que a glória de Deus resplandeça em mim. Eu não duvido e sei que muitos de vocês têm vários dons e talentos. E talvez nós saibamos mais do que o nosso irmão da direita e o da esquerda algumas coisas. Mas se para viver bem e viver em paz, eu precisar descer, me anular em prol do outro, para que não crie rusgas, dificuldades, eu faço isso. E eu aproveito esse momento para fazer um alerta, né? Mais uma vez, fiz isso na escola dominical e vou fazer hoje no domingo à noite, ano de eleição. Cuidado, meus irmãos. Defenda suas ideias. Vote no candidato que Deus te direcionar. Tudo isso faz parte da democracia, é bonito. Eu sinto saudade de uma época em que a gente podia debater ideias, expressar nossa liberdade, nossa democracia. Mas é um tempo que eu acho que não volta mais. Mas nós cristãos precisamos fazer isso, né? De repente você vai ouvir situações, saber de coisas, mas por amor da comunhão, da graça, da alegria de estarmos juntos, eu renuncio, eu desço, eu me anulo
para não entrar em discussão vã, que não glorifica a Deus e que não exalta o nome do Senhor. Seja isso tete a tete, seja isso via Facebook, Instagram, enfim. Em nome de Jesus, né? Um alerta sobre o orgulho e a arrogância. Quantos jovens arrogantes, presunçosos, orgulhosos, que não ouvem os mais velhos, estão perdendo uma oportunidade de crescer. Quantas pessoas orgulhosas, arrogantes. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que muitas pessoas não precisariam descer às profundezas do caos e da destruição familiar, financeira, se fossem menos arrogantes e menos orgulhosas. Tem gente que só procura ajuda quando já está no fundo do poço. Quando ao perceber que caiu no buraco, já deveria ter gritado, me ajuda. Mas a autossuficiência, o orgulho, a arrogância está destruindo muitas vidas. Fica um apelo ao seu coração e ao meu. Está enfrentando alguma dificuldade? Caiu em alguma cilada? Peça ajuda. Peça ajuda. Se humilhe. Se humilhar faz parte da vida cristã. Mas não é se humilhar no sentido de se depreciar. É se humilhar no sentido de reconhecer. Senhor, eu não tenho as armas, eu não tenho as ferramentas, eu não sei como sair dessa situação. Por isso, Senhor, eu vou pedir ajuda. O Senhor vai me mostrar pessoas, ferramentas, porque Deus usa a gente, sabia? Tem hora que você está orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, e não está acontecendo nada, sabe por quê? Porque a igreja é a mão do Senhor, os pés dele e a boca dele, gente. Deus usa pessoas. E a gente tem que ter humildade para isso. Está percebendo uma queda espiritual? Está esfriando espiritualmente? Está desanimado? Está desanimada? Procure ajuda o quanto antes. Vai esperar toda a força se esgotar? Vai esperar todo o ânimo se esvair? É isso que o apóstolo está dizendo, nos alertando sobre isso. E aí vem o segundo alerta, que é um alerta sobre a dependência e a necessidade de Deus. Versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele, joguem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Um alerta sobre a dependência e a necessidade de Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo com a igreja de Jesus do século 21? Onde foi que nós caímos? Onde foi que nós paramos de depender de Deus? Muita gente parou de depender de Deus. Está lutando sozinho. Está querendo vencer a briga sozinho. Começa o dia, termina o dia. Em nenhum momento Deus foi invocado. Em nenhum momento se perguntou a Deus a direção. Em nenhum momento se pediu a Deus que mostrasse o caminho, que isse à frente. Enfim, nós estamos nos tornando pessoas independentes de Deus, que não oram mais. O mínimo que se espera de um cristão é que ele ore a Deus, consagrando a Deus a sua vida, a sua família, a sua profissão, os seus relacionamentos. Mas muitos há tempo perderam a dependência de Deus e pararam de sentir necessidade de Deus. Porque quando um crente para de orar com constância, quando um crente para de sentir desejo em fazer a obra de Deus, de aprender a respeito de Deus,
e de ser participante do corpo do Senhor, ele está dando mostras de que ele perdeu a necessidade de Deus. Está andando sozinho, está lutando sozinho. E isso, como diz o nosso querido cantor Fernandinho, isso não é bom. Isso não é bom. Ele sempre fala isso nas pregações dele. Isso não é bom, queridos. E é interessante que o verso 6 diz assim, ó, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E humilhar-se aqui, irmãos, é reconhecer livremente a nossa dependência de Deus, abandonando o orgulho e a autossuficiência. Não se trata de se rebaixar ou perder a própria dignidade, não, mas aceitar de outras pessoas ajuda e principalmente buscar a Deus em tempos difíceis. Então, isso é sujeitar-se, é reconhecer a dependência de Deus. E ele diz assim, ó, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, vírgula, para que ele os exalte, levante vocês no tempo devido. Tem um ditado popular que diz assim, os humilhados serão exaltados. Que ditado horroroso, mentiroso. E tem gente que diz que está na Bíblia. Mateus 23, verso 12. Vamos ver o que está na Bíblia? Eu já vi gente falar isso, porque na Bíblia está escrito, os humilhados serão exaltados. Olha o que a Bíblia diz. Pois todo aquele que se exaltar, se tornar independente de Deus, será humilhado. E todo aquele que se humilhar, será exaltado. Está vendo só? Quem que vai ser exaltado? Aquele que a si mesmo se humilhar. O que é se humilhar? É renunciar, é abandonar o eu e reconhecer que só Jesus é Senhor, que só Ele tem poder para fazer todas as coisas. Eu posso ter conhecimento, posso ter formação, posso ter uma série de adjetivos, mas meus irmãos, como está escrito e dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que só nele nós podemos fazer as coisas. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, eu e você não vamos construir nada duradouro. Sem Jesus, nós não vamos fazer nada que tenha raiz, nada que seja eterno, nada que seja pleno. Nada. Sem Jesus, todo castelo desmorona. Com Jesus, todo castelo é forte. Por que será que tem castelos desmoronando? Por que será que tem famílias, pessoas desmoronando? Não é de se pensar que talvez está faltando humilhar-se, renunciar e acatar a ordem do Senhor, em segui-lo com humildade, em buscá-lo em tempo, enquanto se pode achar. E aí vem o versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre Jesus todas as suas preocupações futuras, angústias, porque é Ele que tem cuidado de vocês. Só um coração humilhado, quebrantado, consegue de fato lançar suas preocupações em Jesus. Enquanto eu achar que eu consigo, eu posso, eu sou o cara, eu vou sair dessa, ou a mulher no caso também, enquanto a gente não ter essa real compreensão de que nós não passamos de pó, pequenos. Davi disse,
eu sou pobre e necessitado. Quem disse isso foi um rei, viu? Cheio do ouro, da prata e de glória e fama. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É Ele quem cuida de mim. Ele é o verdadeiro rei. Então, quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, quando nós nos humilhamos, reconhecemos quem somos, assumimos o nosso lugar de servos, aí então nós vamos conseguir lançar sobre Ele a nossa ansiedade e desfrutar do cuidado maravilhoso de Jesus. Não tem nada nesse mundo mais gostoso do que experimentar o cuidado de Jesus. Saber que tem um trechinho, uma estrofe do hino Castelo Forte que diz que podem nos ser tomados bens, até a vida pode ser ameaçada, tudo pode trazer ameaça sobre nós, mas quando Deus é o meu castelo forte, eu me sinto seguro, guardado. Ah, meus irmãos, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Um alerta sobre a dependência e a necessidade de Deus. Terceiro alerta e último. Um alerta sobre a ação do nosso inimigo. Um alerta sobre a ação do inimigo do reino de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Pastor, eu tenho tanto medo do diabo. Não faça isso. Tema o Senhor. Nem de Deus você tem que ter medo, você tem que ter temor, reverência. Não tenha medo do diabo. Não é para ter medo do diabo, é para resistir o diabo. O diabo você resiste. E a palavra que grega resistir é lutar. É lutar mesmo, irmãos. É ir para o soco. Não é para sair dando soco no demônio, marretada no capeta, né? Literal. Mas é ir para a briga. É lutar. E tem as armas. Para brigar com o diabo tem que ter a arma certa. Para lutar contra ele tem que ter as armas certas. Versículo 8 e 9. Estejam alertas. Olha só o que Pedro está falando. Irmãos, igreja, estejam alertas e vigiem. Vocês têm que montar guarda. Não é para ficar dormindo. Vigia. Ó, aqui, ó. Observa. Pega o binóculo da fé lá, ó. Olha para a cerca, olha para o muro da casa, olha para o casamento, olha para os teus filhos, olha para dentro de você. Vigia, crente. Como diz os pastor pentecostal, e dá uns sapateados. Vigia, crente. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Não diz que ele é leão. Não é isso que está dizendo aqui. Anda ao redor como leão, porque leão só tem o da tribo de Judá. Amém? Porém, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Um alerta sobre o nosso inimigo. A palavra diabo significa caluniador, difamador. O diabo é um caluniador. O diabo, ele é um predador de oportunidade. Ele trabalha dessa forma. Por isso que ele é comparado ao leão. Na verdade, quando a gente vai falar de caça, é a leoa, né? E eles caçam por emboscada. Eles ficam ao redor das presas, sempre contra o vento e esperando a oportunidade. Quando as leoas estão caçando, elas esperam a oportunidade, elas até tentam algum bote, não tem sucesso. Quando que elas têm sucesso?
quando uma das zebras, um dos gnus, um do bando é novinho demais, ou está adoecido, ferido, elas aproveitam e lançam o ataque. E, com as suas garras, destroçam a vítima. Quantos cristãos estão fracos? Não sentem mais desejo de Deus, não sentem mais sede de Deus. Para elas tanto faz uma alma se perdendo e ir para o inferno. Para elas tanto faz se o casamento está bom, está ruim, se os filhos estão se perdendo ou não está. Né? Já lavaram as mãos como Pôncio Pilato há muito tempo. Eu desanimei. Pois bem, cuidado. Se esse é o seu caso, cuidado. Esse inimigo, o diabo, que como o leão está à espreita, mas dia menos dia terá êxito contra você e sua família. Por isso, o alerta. Quando um crente está firme no Senhor, quando um crente está atrelado ao corpo de Cristo, fortalecido, por mais que passe por lutas, angústias, mas ele está lá, ele é corpo, ele está ali junto. Quando a manada está junto, quando nós estamos próximos, irmãos, o inimigo não tem vez. Ele tenta dar bote, ele não consegue. Ele vem de lá, ele vem daqui, mas não tem jeito. Agora, quando a gente vai esfriando, vai se afastando, vai dando legalidade, vai dando brecha, aí é quando ele lança o ataque. E diz aqui que ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, destruir. E ele está fazendo isso. Quantos casamentos destruídos, quanta gente com as finanças destruídas, quantas pessoas abusando do álcool, quantas pessoas presas na jogatina, no jogo de azar, na pornografia, no adultério. Irmãos, quantos crentes, eu não estou falando de gente ímpia, pagã. Eu estou falando de gente que já teve um encontro com Deus, que desceu as águas do batismo, que já provou lá, você já leu Hebreus 6? Gente que já experimentou, ou seja, já conviveu na igreja, já viu o agir de Deus, o manifestar de Deus, mas que por brincar, não respeitar o alerta de Deus, não se tornar dependente dele, não entender que o orgulho, a arrogância o afasta, enfim, por não ouvir o alerta, a palavra de Deus, está permitindo que o inimigo, que esse leão maldito, que esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir, arrebate. E está arrebatando famílias inteiras. Porque quando os pais começam a tropeçar e a fracassar, os filhos fracassam juntos. Quando nós mais velhos começamos a ceder ao pecado, os mais novos perdem o referencial, perdem o apoio e começam a se perder. E na igreja de Jesus está cheio de gente abusando da bebida, viciados em pornografia, imoralidade, prostituindo, jogando leite do filho, jogando o pão da criança, entregando de bandeja a Satanás, alimentando o tráfico. Está aqui, nós temos uma delegada aqui, ó. Se eu estiver mentindo, você pergunta para ela. Todo o dinheiro que vai para isso, vai para alimentar um sistema que compra armas nas favelas do Rio de Janeiro, que financia o crime. E tem crente financiando isso com dinheiro suado, dinheiro que é para ser usado no pão. Então, por favor, meus irmãos, o apóstolo Pedro está rogando a nós um alerta sobre o orgulho e a arrogância, um alerta sobre a dependência e a necessidade de Deus, um alerta sobre a ação. Ele está falando para nós, não brinque com o diabo. O diabo não pode lançar as garras, e ele não tem poder para tocar naqueles que são do Senhor.
mas ele anda ao derredor, lendo as nossas ações. Por isso, não dê munição ao diabo. Ande na presença de Deus como você anda de dia, se portando decentemente, honestamente. Seja um marido correto, uma esposa correta, um filho, um jovem de exemplo. Leve a luz de Jesus por onde você for. Pedro escreveu suas cartas com esse interesse de despertar esse comportamento, irmãos, no coração dos crentes. E esse também é o desejo de Deus para nós no presente tempo. Tiago 4,7 para encerrar. Coloca lá para nós. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. A quem que nós temos que nos submeter? Debaixo de quem? Da autoridade de quem que a gente tem que se submeter? Se colocar? Deus. Tem gente que está se submetendo ao diabo, fazendo tudo o que o diabo quer, fazendo o que o diabo gosta, fazendo o que o coração pecaminoso gosta. Quebre esse ciclo vicioso. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Pastor, como é que eu resisto ao diabo? Eu não sei, como é que eu luto? Eu quero lutar, eu quero vencer, mas como é que eu faço isso? Versículo 9 de 1 Pedro 5. Resistam-lhe, como? Permanecendo firme na fé. Firmes na fé, meus irmãos. Constantes, abundantes na obra do Senhor. Quanto mais você se dedica a Deus, mais firme você fica. Não vai na onda desses crente light, dessa turma de desigrejado, instrumento do capeta nessa geração, não vai nessa onda. Eu não preciso ficar dentro de igreja, morar dentro de igreja, em tudo da igreja para servir a Deus. Eu sirvo em casa, não serve nada. Muitos não servem nem a própria família, está dentro de casa só em celular. Não é servo nem da família, quando mais dirá de Deus? Não vai nessa onda não. Se envolve com Jesus, se envolva com as coisas de Deus, invista tempo, pense nas coisas do alto. Nós aprendemos aqui na escola dominical, pensai nas coisas do alto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo aquilo que é honesto, de boa fama, pensem nessas coisas. Como é bom, irmãos, como é gostoso ser igreja e se envolver. A gente cresce espiritualmente, a gente fortalece as nossas defesas. Você vai falar para mim que o apóstolo Paulo era um tonto, porque dedicou a vida dele para Jesus. Que Pedro era um imbecil, um bocó, um fanático, porque abriu mão de muita coisa por amor a Jesus. Eu quero ser tão tonto como Paulo foi. Pena que eu não sou. E tão besta como Pedro foi então. Porque eu estou longe de dar o meu melhor para Jesus. Longe, mas eu preciso. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Sofrimento não é algo exclusivo teu não, tá? Você não é a última bolachinha do pacote, não. Tem gente que acha que só ele sofre, só ela sofre. Só eu sofro, só eu. Todo mundo. Não, gente, todo mundo sofre. Todo mundo tem angústia, todo mundo tem dor, todo mundo perde alguém que ama, todo mundo sofre. Todo mundo tem suas dores. Agora a gente não vai se entregar a elas. Mas a gente tem que resistir em Cristo. E a gente resiste assim, permanecendo firmes na fé. Sangrando, chorando, gemendo, sem força. Mas vai, firme. Vamos ficar de pé.